Denise aqui e mais uma vez estamos abrindo as portas do Saramban, o seu podcast de literatura coreana, dessa vez para falar sobre o livro Temporada de Cura no Ateliê Soyo, que é da Yeon Su-min. Olha que gracinha, gente. Fofa essa capa, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas, enfim, a gente, para conversar sobre esse livro, aqui no estúdio eu trouxe uma ceramista. Keren, obrigada por ter vindo. Olá, tudo bem? Daqui a pouco a Keren vai falar mais, vai se apresentar, tudo isso. Mas antes a gente tem que dar aqueles recadinhos básicos, né, de todo dia. Que vocês já estão super acostumados. Cansa um pouco, mas é importante. Primeiro de tudo, agradecer novamente a LTI, né? Aí, por mais essa temporada sendo patrocinada. Então, a LTI, muito obrigada. E vamos voltar aqui com os livrinhos que estão aí na pré-venda. Tem bastante, viu, gente? Vai aí anotando. Depois a gente deixa também na descrição, tá bom? Temos na pré-venda, então, o Decidi Viver Como Eu Mesma, da Kim Soo-hyun. O Camélias e Outras Histórias, do Kim Yoo-jong, que finalmente vai sair, né? Ele teve um probleminha aí com quando estavam fazendo aí campanha, né? Não deu muito certo, mas agora vai sair uma versão um pouco mais compacta, mas vai sair. Temos outra ficção de cura, que se chama A Incrível Loja de Perfumes, da Jin Solar. Esse eu não conhecia, vem aí pela Inside Books. E temos os recém-lançados, né? A Loja de Cartas de Seul, da Baek Song-yeon. E o meu Don Quixote coreano. Temos também evento. Para você que está ouvindo esse episódio aí antes do dia 12 de julho, a gente vai ter aí um encontrinho na Livraria da Vila, no dia 12, às 5h30 da tarde. Vem conversar com a gente um pouquinho sobre os livros dessa temporada, tá bom? Então, segue a gente também para você ficar de olho aí mais detalhes sobre esse evento. Falando um pouquinho aqui, então, sobre o tema desse episódio, que é esse livro aqui, né? Temporada de Cura no Ateliê Soyo. Esse livro é ficção de cura, mas a gente pode dizer aí também que é um YA, né? Um jovem adulto. Lógico, né? Vamos dizer aí, aqui no Brasil a gente está acostumado a ler as coisas mais cedo, né? Uns 14, 15 anos. Não tem nada de, cena muito forte, mas a gente fala de temas sensíveis. Lembrando que essa temporada a gente está falando de assuntos sobre saúde mental. Então, aí tem burnout, depressão, também pode ter alguns gatilhos com violência doméstica. Então, leia por sua conta e risco, ouça esse episódio por sua conta e risco. E nós vamos tentar não dar spoiler. Não garantimos. É mesmo? Ixi, eu já não garanto mesmo. Tá, vamos lá. Sobre a autora, a Yeon Su-min, gente, você viu? Não sei se você ficou sabendo, essa autora tem só 25 aninhos. Não ela é muito neném, gente. E ela atua, além de escritora, ela é roteirista. Já trabalhou em várias emissoras lá na Coreia, como a SBS, a MBC. E ela estreou só com 23 anos, com o conto Lazy Kinko. E ela já venceu alguns prêmios aí, né? Como jovem escritora, né? De novos autores. E esse livro, Temporada de Cura no Ateliê Soyo, saiu lá na Coreia em 2023. Aqui no Brasil, em 2024, pela Bertrand Brasil, com a tradução da Laura Torelli. Essa capa, a Bertrand seguiu a capa da edição americana. Bem bonitinha, bem fofa, né? Seguindo aí, assim, esse padrão de capas de reading fiction. Um lugarzinho aconchegante, com um gatinho fofo. E depois desse livro, ela já lançou mais um, que ainda não foi publicado no Brasil, que se chama, numa tradução livre, O Dia em que Levei o Gato para Passear. Bom, é isso. Do que o livro fala? O livro, como vocês viram aqui na capa, tem a ver com cerâmica, né? Por isso que a gente trouxe uma ceramista para conversar com a gente, né? No livro, a personagem principal, a Jong-min, ela tá passando aí por um burnout, então ela se isola, vai para uma cidade mais longe, nunca sai de casa. E num dia que ela decide, por fim, sair, ela encontra esse lugar que não tem placa, não tem nada. Ela entra achando que é um café e, na verdade, é um ateliê de cerâmica, né? E, a partir daí, ela vai aí se conectar com essas pessoas, aprender a cerâmica e a vida dela vai se transformar. E vocês vão ler para acompanhar essa aventura. E por que eu trouxe a Keren? Porque a Keren, como eu já falei, é ceramista, né? Aliás, queria agradecer a Ing Lee, que foi a Ing que me apresentou o trabalho da Keren. Obrigada. Obrigada, Ing. Parceira nossa, também já esteve aqui, já tem episódio com a gente. Vai ouvir o episódio da Ing, que também é muito bom. Aliás, a Laura Torelli, que traduziu o livro, também já esteve aqui. Também vai ouvir o episódio dela, que é muito bom. Mas, Keren,
Como que foi aí que você descobriu essa paixão por cerâmica? Conta um pouco da sua formação, sua trajetória, até chegar aqui, né, para falar com a gente sobre um livro que fala sobre cerâmica. Sim. Na verdade, é uma longa história, né? Como eu cheguei na cerâmica, mas basicamente eu comecei a me interessar por cerâmica quando era pequena. Então, pelo Bom Retiro, eu tinha cursos de pintura, de cerâmica aqui no Bom Retiro mesmo. E aos 12, 13 anos foi o meu primeiro contato. Mas até aí eu não sabia que ia trabalhar profissionalmente com esta área, né? E Keren, você nasceu aqui no Brasil mesmo? Eu nasci aqui no Brasil. Eu sou descendente coreana, meus pais que vieram aqui. E é uma outra longa história, né? Que meu pai nasceu no Coreia do Norte, depois de 2 anos teve a guerra, então teve uma certa separação de família lá. E aos 20 e poucos anos ele veio pro Brasil, se formou como dentista e trabalhou como dentista aqui no Brasil. Foi um dos primeiros, né? E basicamente eu queria ser que nem meu pai, né? Que foi o pioneiro, né? Que abriu as portas para a comunidade, conseguiu atender o pessoal, né? Coreano que não tinha dificuldade com a língua, ter tratamento odontológico, né? Então, o meu sonho era ser também, de alguma forma, abrir portas para os jovens, né? Conseguirem fazer aquilo que realmente eles querem fazer, né? Então, na verdade, o meu sonho antes, como eu admirava muito meu pai, eu achei que ia ser dentista. Mas aí, depois de um certo acontecimento que uma tia minha lá dos Estados Unidos, ela tinha feito um tratamento odontológico. A gente não sabe se é por esta causa, mas ela voltou para casa. Ela sentiu muito sono, dormiu e não acordou mais. Então, ela acabou falecendo. Eita. Então, eu fiquei com medo de, tipo, putz, né? Muita dentista, responsabilidade. Pode acontecer, Sim. né? De dar ruim lá. Então, eu pensei, eu não queria mexer com vidas, né? A esse ponto, né? Então, aí, desde pequena, eu acompanhava meu pai no consultório. Então, eu brincava com a cerâmica... Desculpa, de novo. Vai lá. Agora voltou depois. Então, basicamente, eu passava tempo lá no consultório do meu pai. Então, eu brincava com as resinas, as massinhas que ele tinha, as ferramentas de odontologia, né? Então, até hoje, eu uso as ferramentas que ele usava para minha cerâmica hoje, né? E conforme foi passando o tempo, como eu só queria prótese dentária, eu não queria fazer uma formação de odontologia para fazer prótese dentária. E prótese dentária é um curso técnico, né? Então, os meus pais foram um pouco contra só fazer um curso técnico. Sim. Então, eles falaram, filha, você tem que fazer pelo menos uma faculdade, né? Em questão intelectual, etc., para o meu crescimento pessoal. Então, eu falei, pô, mas o que eu vou fazer, né? E aí, a minha irmã falou, mas você sempre gostou de fazer artes. Desde pequena, né? Fazer aquarela, fazer cerâmica, brincar com massinha. Eu falei, então por que você não faz artes visuais? E eu nunca tinha ouvido falar sobre artes visuais. Nossa. E aí, depois eu fui conhecer sobre o curso. E aí, eu me apaixonei, tipo, eu falei, então é essa faculdade que eu quero fazer. E os planos ainda era me formar e depois fazer prótese dentária. Mas nunca a porta se abriu para esse lado. Então, como é um curso técnico, não precisa fazer um vestibular para entrar. Então, sempre quando eu gostaria de entrar, os cursos ainda não estavam abertos. Porque só quando a turma da manhã abria, aí eles abriam mais vagas para a turma da manhã. Ou da noite, e vice-versa. Mas aqui na Belas Artes foi, assim... Muito assim, parece que era pra ser. Sim. Eu fiz prova agendada, esqueci até questões dissertativas, e mesmo assim eu passei, né? Falei, bom, eu acho que é pra ser. E conforme foi passando, pessoas importantes, assim, que começaram a vir no meu caminho, assim... Fui conhecendo pessoas novas e etc. E isso que foi me levando, aos poucos, pra cerâmica. Então, eu era monitora na faculdade para ajudar os meus pais em questão financeira. E aí, virando monitora, fazendo amizade com os técnicos, tive uma oportunidade de virar técnica. Então, a faculdade me contratou. E naquela época, na verdade, a faculdade não aceitava os alunos virarem técnicos. Mas, graças a Deus, o coordenador mudou e conheceu a nossa turma, conheceu eu e a minha amiga. Então, ele conseguiu abrir essa oportunidade pra gente. Então, a gente conseguiu 5% de bolsa. A gente conseguiu trilhar como técnica. Então, a gente já começou a ajudar os alunos, né? E aí, acho que foi um pouco de onde eu comecei a ter a paixão de ajudar os alunos nos seus projetos. E não foi só na cerâmica, né? Quando eu sou técnica da Belas Artes, a gente trabalha com várias áreas. A gente trabalha também em serigrafia, lito, calco, marcenaria. E cerâmica também é uma delas. E aí, conforme eu fui virando técnica,
começou a surgir oportunidades, assim como pra Chongmin, né? Que, assim, primeiro, o torno aqui no Brasil, normalmente, em média, o usado mais ou menos é 2.500, né? E aí, por eu ter virado técnica e por ser técnica, eles estavam fazendo bazar de materiais. Então, eles estavam só vendendo pra se livrar dos equipamentos. Eu nem sei se pode falar isso, mas Pode. isso aqui. E eu consegui comprar meu primeiro torno elétrico por R$300. E aí, na época... Olha, realmente era seu destino. Era meu destino. E aí, depois, com o tempo... na época, eu nem sabia fazer torno elétrico. Era mais modelagem manual que eu fazia. Depois de um tempo, eu me interessei bastante com modelagem de polímero clay. Que é aqueles clays que a gente usa pra fazer personagens, sabe? Da Pixar e tal. Então, eu conheci um aluno que já tinha uma escola de artes. E de lá, eu fui fazer curso lá. E lá, eu conheci uma outra pessoa. E foi meio que assim, sabe? Um efeito dominó. E até chegar a conhecer a minha professora, Sueli Massuda. Que ela que me ensinou a formular esmaltes e a tornear, de fato, né? Então, basicamente, eu nunca previ, assim, o que iria acontecer. Assim... não tive um sonho tão claro, assim, eu vou ser ceramista. Mas conforme as oportunidades da vida foi chegando, abrindo as portas, e acredito que Deus foi o principal para chegar até aqui, né? E que maravilha, não perdemos uma artista aí pra prótese dentária. Se arrepende? Não se arrepende, né? Não. Às vezes, quando tinha umas crises antes, eu ficava, pô, acho que eu vou voltar pra prótese dentária. Mas no final... não voltei. E hoje você tem um ateliê e também, além das suas peças artísticas, você dá aula também, né? Sim, eu dou aula. Eu tenho cursos regulares, eu dou workshop também. E agora eu tô com uma nova parceira, né? Que é uma das minhas alunas mais avançadas, que abriu oportunidade para ela também começar, né? De uma forma para ajudar a engatar nesse mundo da cerâmica, né? Legal. Ela dá aula também. E para quem tá vendo aqui algumas peças de cerâmica aqui no nosso cenário hoje, foi a Keren que trouxe, né? Pra gente ver um pouquinho das peças dela. Depois a gente pode ver algumas com mais detalhes. E aí, então, como você falou, né? Quem quiser fazer um workshop igual a Chongmin, pode ir lá no seu ateliê, né? Para começar a entender o mundo da cerâmica, o nosso workshop é completo para você entender um pouco do mundo da cerâmica. Então, é uma leve pincelada para introdução, né? Sim, sim. Eu vou fazer quando eu tiver tempo, já falei, né? Então, eu estou me organizando. Será aí, vai dar bem-vinda. certo. Vai dar certo, gente. Vai sim. E aí, vamos falar um pouquinho, então, do livro, né? Que você tinha comentado comigo que você não é muito de ler, né? Sim. Mas você acabou se interessando pela história, Sim. porque eu falei que falava de cerâmica. Aí você falou, então vou dar uma chance. Sim, é muito difícil encontrar livros, inclusive, que fala, sabe, sobre a cerâmica, né? assim, né? Eu visitei o ateliê da Keren, gente, e aí eu fui saber um pouquinho como é que era o trabalho dela, se ela estava interessada, né, em participar aqui do nosso episódio. E aí ela falou que ia ler o livro, então, né? E aí, o que você achou desse livro, assim, sem dar spoilers, tá? Vou tentar. Foi, assim, uma leitura tranquila, divertida? Como é que foi, assim? Eu achei, não sei se pode falar que foi audiobook. Pode. Enquanto eu tava trabalhando lá, torneando as minhas peças, eu tava escutando, né, o livro. Eu achei muito legal. Eu achei bem tranquilo, né? Bem suave. É bem mais ou menos... histórias, assim, que acontece, assim, naturalmente, né? Não tem nada, assim, chocante, assim. É bem relax, né? Digamos assim. E eu achei muito legal, porque isso sempre, conforme fui escutando, eu fui ligando, sabe? Nossa, isso aqui parece minha aluna. Nossa, isso aqui parece que já aconteceu. Então, eu me identifiquei muito com o livro, né? Sim, e foi muito legal, assim. Muito legal. Eu não sei se você conhece muito esse gênero, né? Que tá na moda agora, né? De ficção de cura, né? Ou então que a gente chama de hidden fiction. E tem meio essa pegada de ser uma história que se passa em um ambiente, que é um ambiente acolhedor. E aí a gente tem ateliê, loja de conveniência, livraria, tem cozinha, N lugares que podem ser esse lugar de acolhimento. E as pessoas que vão passando por ali, vão ali conversando, e essa comunicação, né, vão se curando mutuamente. Então, o livro realmente passa essa sensação, né? Sim. Aliás, você falou de ter se identificado bastante com o livro. Eu lembrei aqui de uma amiga minha que me indicou muito esse livro, a Ká. Beijo pra você. Karina, do Cá de Coreia.
ela também leu esse livro e falou pra mim, nossa, Denise, gostei muito, você tem que ler. Ficou me indicando super. Eu sei porque ela gostou, porque ela também escreve. E aqui a John Min escreve, né? Então, tem toda essa identificação também, né? Porque acho que a John Min, ela vai se encontrar ali na cerâmica, mas a arte dela é a escrita, né? Sim. Então, a gente depois vai acompanhar ali um pouco da professora, né? Do workshop, que aí sim é essa pessoa que é realmente artista, né? Eu acho que talvez você se identifique até mais com a professora. Sim, super. É a sua vibe, né? Que você também dá aula e tudo isso. Sim, exatamente. E o que mais te tocou, assim, na história aqui da John Min? Ou, como eu falei, teve algum outro personagem que você se identificou mais? Assim como você já adivinhou, né? Me identifiquei muito com a professora que aparece. E muito, assim, o legal da história é o acaso, né? Os acasos que acontecem, que fazem que também seja um processo de cura. Então, eu gostei muito conforme foi, assim, um efeito dominó também, né? De um vai linkando com o outro. E eu achei muito legal isso, né? Isso, então... é muito essa coisa da comunidade, da comunicação, né? Isso. Se você ficar preso no seu casulo ali, né? Como ela tava no começo, né? Que no começo a John Min tava lá isolada, né? Não saía de casa. Aí não tem como, né? Aí não existe transformação, né? Sim. Você tá sozinho. E aí, o livro, ele fala muito sobre essa questão da saúde mental, né? Porque a John Min, o livro começa ela nesse processo de burnout, né? Que, pra quem não sabe, é esse processo de esgotamento, quando a pessoa tá com uma rotina de trabalho muito exaustiva e aí acaba meio que é um desligamento forçado, né? Sim. E no seu ateliê, nas suas aulas, ou assim, até na sua vivência mesmo, você já passou por algum processo parecido? Acompanhou alguém nesse processo? Como que é, assim? Chegam muitas pessoas no ateliê desse jeito, nesse estado? Sim, bastante. Inclusive, assim... foi que nem a John Min, né? Ela, sem querer, encontrou o ateliê, né? E, basicamente, ela começou a mergulhar no mundo da cerâmica. Então, tem muitos alunos que, conforme vai fazendo cerâmica, que começa a perceber umas crises, ou às vezes elas têm umas dificuldades, ou às vezes é um ambiente muito legal para as pessoas começarem a desabafar, sabe? Então, assim como... Eu não sei se isso pode contar como spoiler, mas como ela seguiu o cheiro do aroma do café e achou que era cafeteria, né? Eu acho muito legal que em todas as cerâmicas que eu conheço, até inclusive no meu, se você quiser vir tomar um chazinho, um cafezinho... Ah, sim, eu já fui lá tomar um cafezinho. Então, sempre tem um ambiente bem acolhedor, né? Sim, sim. Sim, E é bem legal, assim, como as pessoas têm um certo bloqueio, mas com o tempo, você envolvendo com as pessoas do ateliê, você fazendo atividade manual lá, como fica tão, assim, de uma forma natural que as pessoas se abrem. Isso, e eu li muito, depois que eu li o livro, eu fui dar uma olhada nessa questão, né? Dessa coisa da cura, pelo esse processo de contato, né? Manual ali com a argila, tudo. E existe muito essa metáfora no livro, né? Da cerâmica, né? Moldar... transformar aquilo em algum objeto, depois queimar, e toda essa transformação. Existe muito essa metáfora no livro, né? E você também, acho que quando a gente se conheceu, você falou sobre isso, como a questão do tempo, que não é bem assim, você tem que ir com calma... Sim, né? É muito interessante que eu consigo correlacionar bastante os processos da cerâmica com a vida, né? Não só a minha vida pessoal, mas quando os alunos estão fazendo também, pega aquilo como lição, né? Então, às vezes, a gente não pode forçar uma coisa quando ela não está preparada para aquele momento. Ou, às vezes, quando a gente está querendo, assim... fazer as coisas do meu jeito, quero fazer no meu tempo, eu quero que ela fique pronta. Se a gente força as coisas, não dá certo. Então, ela ensina muito a questão de desacelerar para você conseguir entender mais a fase da massa do que a minha fase. Então, em vez de ela ficar à mercê de mim, no final você acaba aprendendo a entender a massa. Então, para você criar essa sensibilidade para saber se ela está pronta ou não para aquela fase, né? Nossa, isso acho que é muito necessário para todo mundo hoje em dia. A gente tem falado muito aqui, né? Porque os últimos livros que a gente falou era muito dessa coisa desse processo que a gente está vivendo hoje em dia, de tudo ser muito acelerado, né? Sim. Então, fazer a cerâmica realmente te força a ter que esperar, né? Você tem que entrar nesse ritmo com a massa. Sim, né? Exatamente. Tanto é que a principal, ela fica frustrada, né? Que as primeiras peças não dão certo, né? Sim. Então, até dar certo, tem que ter uma certa paciência e a forma que a cerâmica traz, você só consegue se você tiver uma certa aceitação com o processo da cerâmica, né? Então, não forçar nada.
Muito bom, muito bom. E aí eu lembro que você tinha falado um pouco de como foi a sua decisão, né, de estudar cerâmica, né? Então a cerâmica também para você foi de alguma forma esse espaço de cura, de, sei lá, de encontrar autoestima, encontrar força. Como que foi? Sim, foi super. Principalmente porque na minha colônia coreana, assim, que é pequenininha, ela tem, assim, principalmente na minha geração, eu não sei com relação às gerações mais novas, mas quando eu tava na época do vestibular, quando eu tava naquela época de escolher a minha profissão, etc., foi bem difícil, na verdade, porque na minha colônia tem muito ainda a questão do trabalho convencional, né? Você tem que ser médica, você tem que ser advogada, você tem que estudar na USP. Então, tinha um pouco essa pressão, né? Então, o momento que eu escolhi a cerâmica na minha vida, eu achei que ia ser menos que todos. Baixa autoestima estava me afetando mais. Então, eu achava, ninguém vai, assim... Na colônia coreana ainda tem, às vezes, aqueles encontros, né? Tipo, meu pai conhece o pai de fulano de tal. E, vamos fazer os nossos filhos se conhecer, por exemplo, né? Então, eu já pensava, nossa, se algum dia isso acontecer, a pessoa nunca vai se interessar por mim. Porque entre uma médica, entre uma ceramista... Ai, meu Deus! Né? Então, eu tinha muito esse complexo. E, às vezes, eu tinha até vergonha de me apresentar. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu fui superando. Fui entendendo quem eu sou, o que eu sou. E com a vivência, com as pessoas ao meu redor, foi um fator importante para superar a minha baixa autoestima. E agora... Estamos aqui. Firme e forte aí, firme com o seu forte, ateliê né? Todo, né? Gente, ter o próprio negócio não é para qualquer um, né? Sim. Dá muito trabalho, assim, e também, assim, valorizar o seu talento, né? Sim. Claro. Você tinha falado também sobre essa questão, né? Desse processo de ser lento e tudo. Então, acho que nessa prática, né, com a cerâmica, tudo também deve envolver muito essas questões de como lidar com a ansiedade, né? Sim. Porque você tem que respeitar esse tempo, tudo isso. Eu acho muito louco que, conforme eu vou vendo os meus alunos também, tem vários tipos de ansiedade também. Tem aqueles alunos que vem do trabalho toda estressada, ansiosa, aí começa a cerâmica, consegue desligar de tudo e fica relaxada. Aí eu falo assim, aí pra ela realmente foi um processo, uma atividade terapêutica pra ela. Mas tem alunos que é o contrário. Tem alunos que às vezes estão tão acostumados a ter controle de tudo, principalmente quando os iniciantes vêm para o meu ateliê e ainda não conhecem. Então, tem muita frustração no começo. Que nem no livro, né? A frustração que sempre as peças não estavam ficando boas. Então, por exemplo, a maioria de outros alunos que também sofrem por ansiedade, por não ter controle daquilo, acaba, às vezes, nem sempre sendo uma atividade terapêutica para ela, no caso dela. Sim. Então, às vezes, no caso dela, às vezes ela acaba apanhando mais para entender, gera mais ansiedade porque não tá ficando do jeito que ela imaginou, do jeito que ela queria, gerando mais estresse, frustrações. Mas conforme ela vai se aceitando, vai entendendo o processo, vai aceitando o trinquinho que às vezes acontece ali, Sim, etc. Aí conforme ela vai se libertando do acontecimento, etc., que ela vai começando a entender e ver a beleza em todo o processo, né? Sim. Então, aí sim, assim, vai depender de cada pessoa, naquele momento, se vai ser algo terapêutico ou não também, né? O livro fala bastante sobre isso, né? De como você tem que... a cerâmica vai ensinando, né? A Chongmin e os outros também ali do ateliê, esse processo de lidar com as falhas, né? Porque nem sempre vai sair perfeito. E, às vezes, o imperfeito também tá bom, né? Tem lá também a feirinha que eles fazem, né? Que eles vão vender as coisas. Às vezes, você pode vender mais barato, né? Uma coisa que saiu com defeitinho. Às vezes tem até assim, como é? Não é um ditado, mas é um pensamento que a gente também tem numa técnica que se chama Kintsugi, que vê até beleza no que dá errado, ou trincou, ou quebrou. Então, às vezes, aquele defeito, às vezes, pode se tornar um valor maior do que realmente, de fato, é só um defeito e tal. Não, a gente pode apropriar aquela peça. Teve um furinho ali, ele vai virar um vaso, vai virar uma saboneteira. Então, a gente consegue redefinir aquela peça. Não precisa assim, eu fiz pra fazer copo, então vai ser copo, né? Então, às vezes, a gente vende pra um cliente, isso que é legal no bazar também. Você fez um bowl, e aí quando você vai vender pra um cliente, não, é porque eu vou usar pra, não sei, kintsugi. Não, kintsugi não, desculpa. Pra fazer arranjo floral. Então, a gente nem sempre sabe pra que, quando a pessoa compra, vai
usar pra aquilo, né? Pra aquela finalidade, né? Não, isso é em tudo na vida, né? Porque, assim, tem quantas coisas que... até, assim, cura pra doenças que foi descoberto por acaso, por vamos dizer, um erro. Um erro que virou algo melhor, né? Que nem o brownie também, né? Que foi aqui também, né? Ela achou que tava indo pra um café e era um ateliê e aí mudou tudo. Sim. Né? Nem sempre tudo é errado, né? Então, é só um desvio. Sim. E pode realmente trazer mais valor, né? Sim. Você tinha comentado sobre o seu pai ser aí esse pioneiro, né, da comunidade. E você sentia mais ou menos esse... Não vou dizer peso, mas assim, você tinha essa vontade de deixar também um legado, né? E aí você, depois que decidiu, por fim, realmente seguir aí na carreira, né? De ceramista, você tem encontrado essa forma de trazer, então, representatividade para a comunidade? Como que tá funcionando aí? Às vezes já acaba influenciando as pessoas sem perceber, né? Então, basicamente, o meu pai... foi o meu propulsor, né, para conseguir querer ser essa influência, assim, o pioneiro, né? No meu caso, para mim, eu senti, assim, da minha geração, tirando uma veterana, né? A gente tem muitos poucos descendentes de coreano que foi para área de artes ou cerâmica. São poucos comparados às outras áreas, né? Então, através do meu ateliê ou através de contato com as pessoas, que no final acabo percebendo que, espero, né, ter impactado de forma positiva. Então, às vezes, contando a minha história também... Eu acho muito, muito rico, né? Como cada pessoa tem suas histórias e pode influenciar um ao outro, né? Então, eu acho que... me perdi um pouco. Se você acha que você realmente levando assim, vamos dizer... adiante esse sonho de trabalhar com a cerâmica, você acabou se tornando inspiração e aí, de alguma forma, também representante, né, da comunidade, nesse sentido de trabalhar com a arte. Era isso mesmo que você estava falando. Sim. Eu acredito que sim. E vendo mais ainda jovens que estão escolhendo o que realmente gostam, né? Porque eu vim de uma geração que os pais ainda escolhiam a profissão para os seus filhos, né? Ou, às vezes... frustrações que os pais queriam fazer e não conseguiram e queria que o filho continuasse esse sonho dos pais, né? Muito, né? E principalmente por ser filhos de imigrantes, tem bastante isso na nossa colônia, né? Então, acho sempre importante a gente incentivar as pessoas, você que vai ver a sua vida, né? Quem vai ter que realizar seu sonho não vão ser seus pais ou alguém, vai ser você mesmo, né? Então, eu acredito muito que é importante a pessoa escolher o que realmente ama, porque pelo menos em todas as profissões a gente vai passar por estresse, perrengues, etc. Mas se você passa por aquilo que você realmente ama, vai fazer sentido na vida, né? Do que você está lutando por aquilo que não faz sentido, né? Claro! A vida a gente vive uma vez, né? Então, com certeza. Acredito que é muito importante fazer essa escolha com amor e não através do dinheiro, ou porque alguém colocou uma imposição em cima de você, né? Tudo mais. Sempre tem aquela coisa, né, de quem quer trabalhar com arte, né? Que, e qual que é o seu trabalho de verdade? Nossa. Já ouviu muito isso, não já? Muito, muito. Tem casos que, por exemplo, tinha cada absurdo que eu escutava. Por exemplo, você faz cerâmica, o que é isso? E, assim, não tem problema a pessoa não saber. Mas aí, entendi, né? Então, você vai ter que casar bem. Ou seja... Como se o casamento fosse... Se eu casasse com um homem, sei lá, rico, pudesse fazer o que realmente gosto. Ou tinha pessoas que falavam, mas isso daí vai ser só hobby, né? Porque senão, como você vai sobreviver? Até mesmo o meu marido, quando foi conhecer, falou, o que você faz? Eu falei, cerâmica. Ele, não de hobby, de trabalho. Olha, tá vendo? Aí eu falei assim, não, eu trabalho com cerâmica. Isso que ele acabou se interessando por mim, né? Como ela se sustenta com cerâmica. Aí, conforme eu fui falando sobre a minha vida, etc., foi assim que ele se apaixonou. Poxa, que bom, né? Porque ele viu que, lógico, não é só um hobby. Tem muita batalha, né? E lógico que pode ser um trabalho. Hoje em dia, na verdade, a gente tá vendo cada vez mais os hobbies se tornando uma forma de ganhar dinheiro, né? Até outro dia eu tava lendo alguma coisa também no Instagram sobre isso, que hoje em dia tudo a gente quer monetizar, porque a gente não tem...
tem muita conta para pagar, vários boletos, né? Então, até o tempo que a gente gasta de lazer, às vezes a gente fica se sentindo culpado. Sim. E aí a gente pensa, poxa, mas se eu conseguir monetizar esse hobby, aí eu posso fazer ele sem me sentir culpado, porque daí eu tô ganhando dinheiro com isso. Sim. E vira esse ciclo, essa coisa, e é nisso que a gente acaba no burnout. É mesmo. É uma loucura. Eu acho que também tem uma coisa nisso que você falou. Porque, por exemplo, até que no Brasil a gente tem muito essa pressão, né? Tipo, os pais querem que sigam uma profissão mais convencional, né? Tudo bem você aprender alguma coisa mais artística, mas na hora de escolher uma profissão, vai escolher alguma coisa mais convencional. E eu acho que na Coreia é até mais que isso, não é? Os pais coreanos não têm mais ainda, assim. Eu acho que, pelo menos é o que a gente vê, assim, né? Lendo, assim, um pouco. Que eles sempre incentivam muito as crianças a aprender alguma arte. Né? Desde criança. Seja música, ou artes plásticas, artes visuais, o que for. Mas na hora de escolher uma profissão, não. Aí não pode. Daí não pode. Acho que com você também foi um pouco assim, né? Foi um pouco assim também. Mas é mais por preocupação, né? Porque, nossa, como é que vai viver na vida de hoje em dia e tal. Os meus pais também, né? Eles, no começo parecia que eles super apoiavam, mas no final sempre tava preocupado, né? Sim. Então, às vezes, a maior dificuldade é você, às vezes, confrontar com a pessoa que você ama, a frustrar essa pessoa que você ama para escolher um caminho que não é o convencional, né? Então, Aí fica aquela pressão, né? De dar resultado. dar resultado. E é o mundo de hoje em dia, né? Se você não tiver resultado para que você tá fazendo, que tem que ter retorno financeiro. E tá tudo bem fazer algo que sim, não traga... O livro fala bastante dessas questões também, tanto de você trazer resultados com aquilo que você está fazendo, como também das questões, assim, que às vezes a gente, em alguns momentos da vida, a gente às vezes tem que abrir mão daquilo que a gente gosta para fazer algo que a gente é bom. Porque a gente precisa se sustentar também, né? Tem umas frases assim também. Sim. E é louco, né? Como a Chongmin também... Ela também nem esperava que isso ia acontecer. E conforme... Eu acho que, assim, o mais importante também que acontece esse processo... Apesar de ter pessoas que te amam, às vezes pode ser contra. Principalmente, tem pessoas que, ao mesmo tempo, te apoiam muito, né? Então, às vezes, é essas pessoas que eu acho que é a chave. Muitas vezes vê o talento que, às vezes, nem sempre você vê, né? Sim. Mas outras pessoas veem. E isso é um empurrãozinho pra conseguir, né? Então, no meu caso, meu marido, na época que eu era namorado, ele deu muita força, assim, tipo... que nos bom. momentos que... Ai, meu Deus, será que eu volto pra aposentária? Ele fica assim, não, sabe? Não, é legal isso que você tá fazendo, segue adiante e tal. Que bom, nossa, muito legal. Aliás, eu conheci ele também, muito simpático. Sim, então, muito você bom. diria para os jovens aí que estão nesses momentos... Aqui ela fala muito sobre a crise dos 30, né? Mas acho que a gente tá falando um pouquinho antes. Eu achei até curioso isso, porque eu vi um episódio que a autora, né, a Yeon Su-min, ela tá no Author Talks, no The Korea Society. Depois eu coloco o link pro pessoal, quem quiser ver também. E ela estava comentando um pouco sobre o livro. E o livro é bastante autobiográfico, né? Porque, eu não sei se você teve curiosidade de pesquisar, mas o Ateliê Soyo existe lá na Coreia. Ele realmente existe. É um lugar onde a autora foi fazer um workshop quando ela passou por um burnout. Então, assim, é muita vida muito dela, legal. sabe? E aí, ela realmente... Hoje, ela tem a cerâmica como esse hobby, né? Pra ajudar ela a se acalmar e tudo isso. Então, assim, a gente pega, né, que a própria autora tem muito da vida dela aqui, né? É bem curioso isso, né? Que você diria, então, para essas pessoas que estão passando por esse momento, assim, de... O que eu quero da minha vida? Ou então, assim... o que eu tinha escolhido não deu certo, acho que preciso mudar de rumo, né? Seguir em frente, né? Com aquilo que a pessoa quer, né? Independente, né? Eu acho legal que tem uma parte do livro... Eu não sei se você pode falar, Pode. tem uma parte do livro que um dos jovens estão na cerâmica... Porque os pais obrigaram. Então, é um adolescente. É um adolescente e ele tá muito em dilema... Porque ele tá naquela coisa de vestibular e etc. Aí vem uma Oni que vem e fala... Meu, não tem problema você escolher o que você quer... E frustrar seus pais, né? Porque, independente do que você escolher... Vai dar certo. E mesmo que, por exemplo...
essa ONI começa a dar exemplo. Pô, eu me formei em Química, mas vou trabalhar numa ONG. A escritora, a Chong-min também. Eu me formei em línguas japonesas, mas eu tô trabalhando como roteirista, trabalhou como roteirista de TV. Então, nem sempre, assim, não tem problema você estudar aquilo e no final desandar, né? Justamente porque a gente acaba usando tudo que a gente escolheu para o futuro, né? Então, acho que nunca vai existir uma escolha errada, na verdade. Isso só faz parte do processo, eu acredito, né? Sim. Então, segue o seu coração, que na maioria das vezes ele tá certo, né? E vai dar certo. A gente falou isso também no episódio anterior, né? Sobre essa coisa da gente ser mais flexível, né? Até com a gente mesmo. Porque, realmente, tudo que você vai fazer na vida é aprendizado. E aí, mesmo que você depois não siga naquela profissão, você vai reaproveitar isso pro que você vier a fazer, né? Sim. Isso já te transformou também, né? Sim. Até que nem eu falo, né? Poxa, eu sou fisioterapeuta. Hoje eu estou em transição de carreira, né? Estou aí estudando letras e tudo isso. Mas se não fosse a Denise fisioterapeuta, a Denise estudante de letras, a Denise podcaster, não existiria. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tudo você vai remodelando como a massa aqui, né? Dela. Então, basicamente, tudo isso vai fazer parte da sua história, tudo isso vai fazer a sua parte de que é a Denise hoje. Então, por isso que eu acredito que não tenha um caminho errado, só faz parte para sua construção pessoal, né? Aí, outra coisa que eu me lembrei. Você falou até também sobre a questão de ansiedade, né? Que às vezes tem gente que vai lá pra pôr a mão na massa e isso acaba diminuindo a ansiedade. E tem gente que acontece o contrário, porque quer ver o resultado logo e não consegue ali esperar esse tempo da massa, fica mais ansioso, mais nervoso, não dá certo. Aí eu tava vendo, tem uma outra ceramista que eu sigo também. E tem essa questão, até a gente tava falando de trabalhar com hobby, às vezes não dá muito certo, porque você deixa de ter o hobby, né? E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes pegar uma encomenda muito grande e aí começa a trabalhar. E aí, às vezes, até isso que você escolheu como um caminho de cura, que se tornou o seu trabalho, pode transformar em algo que tá te causando, né? O seu adoecimento, né? Sim. O burnout e coisas do tipo. Você já teve algum momento, assim, de muita cobrança? Ou de acabar se excedendo aí no seu ateliê? Sim, muito. Teve uma época que trabalhei no ateliê, era um ateliê de produção. Então, esse restaurante esse ateliê fazia peças para o restaurante, né? Então, eu tava numa das linhas de produções que era fazer acabamento. Então, o pezinho que vocês veem aqui embaixo, assim, era a gente que fazia, tal. Então, chegou um momento que eu tava ficando robô, assim. Tava fazendo 150 peças, acaba o meu dia, e outro dia vou lá e faço de novo. E tava sumindo o motivo de estar fazendo ali, né? Porque não tinha diferença entre uma máquina fazendo e eu fazendo ali. E principalmente, isso foi uma das experiências que eu comecei a entender que, produção não é minha área. Então, essa opção eu já descartei naquele momento. E conforme eu fui dando aula, eu amo dar aula. Tipo, é que nem a professora do livro que comenta, até no YouTube, né? Que no final do livro ela participa numa entrevista do YouTube, né? E ela mesma fala, né? Que ela gosta de ter aulas, mas ela queria resgatar um pouco sobre do artista, do lado artístico dela, né? Sim. Então, eu também, né? Tipo, tive muitas essas fases que, eu amo muito dar aulas, mas aí chega um momento que é aula, e aquele negócio que você acaba perdendo o seu hobby, né? E aí, nesse momento, quando eu me percebi, assim, perdendo as cores, não vendo mais uma beleza ou uma atração, foi o momento que eu tive que fazer a pausa, né? E aí, essa pausa foi quando eu fiz a minha viagem para resgatar minha identidade junto com o que eu realmente sinto pela cerâmica. E graças a Deus, eu consegui me reconectar e consegui voltar, reacender aquela paixão, né? Então, acho que por mais que você escolha o que você ama, não quer dizer que vai ser um caminho de rosas, né? Digamos assim. E faz parte, acho que, do amadurecimento. E como na parte do processo da cerâmica, é a prova de fogo naquele momento que você está, né? Sim. Então, depois que você passa aquele momento de fogo, você vai se tornar uma peça mais rígida, dura, resistente, né? Então, você acaba amadurecendo depois dessa fase. Então, acho bonito. É engraçado, você vai perceber que conforme eu vou fazendo a minha cerâmica, eu acabo sem querer
fazendo poesias assim na minha cabeça de, nossa, isso aqui dá pra relacionar com a minha vida. Ai, nossa, eu tenho que entender que assim como a peça tem que ficar lá na estante um tempo secando, ela fica no silêncio, então eu também tenho que saber aproveitar o silêncio. Então, você começa a pegar uns momentos assim que, tipo, pô, dá pra relacionar muito as nossas vidas. Porque a cerâmica é um ciclo e a gente também é um ciclo. Não vai ter só sobe, sobe, sobe. Vai ter momentos que a gente vai ter que descer um passo pra trás, dar uma respirada. Eu acho isso muito importante. Saber descansar sem você se castigar, né? Olha, nossa, belas palavras. Realmente, é coisa de artista, né, gente? Coisa de artista, meu Deus. Mas aí, essa viagem, essa pausa foi quando você fez a viagem? Sim, essa pausa foi quando eu fiz essa viagem. Então, foi uma viagem que eu fiquei 1 mês, mais ou menos, na Coreia. E foi justamente pra eu realmente resgatar o que era a cerâmica pra mim nessa nova fase, né? Então, eu quis ver a cerâmica da região toda. Então, eu queria ver no centro, como é que no Seul, queria ver como é que é a cerâmica no vilarejo da cerâmica que fica em Incheon. Diferente do Incheon. Incheon é onde fica o aeroporto e Incheon é um vilarejo de cerâmica. Gente, você sabe que eu pesquisei aqui o ateliê Soyu pra eu saber onde era, né? E aí, eu achei lá no Instagram, eu achei 2. Eu não sei se algum deles é realmente esse aqui, mas um era em Incheon. Incheon. Então, lá tem uns vilarejos de cerâmica principais. E foi assim que, assim, eu fui conhecendo as cerâmicas da Coreia, fui vendo outras formas de fazer, etc. E foi nesses passeios que eu fiz que acabei encontrando o meu professor de cerâmica da Coreia. Que ele praticamente me adotou como filha. Ele ficava levando para o ateliê. Na verdade, a profissão dele não era dar aula. Mas a gente teve um carinho, assim, contando a minha história. Que eu fui sozinha pra Coreia. Então, imagina. Mas você fala coreano, né? Então, o meu coreano é aquele coreano de casa, né? Então, meus pais falam coreano um pouco ultrapassado. E sim. aí, meu coreano ali é meio fraquinho. Eu achei que era um coreano de 6 anos de idade. Mas depois que eu vi uns vídeos de, sabe, aquele Super Nanny coreano. Eu fiquei, meu Deus, meu coreano é de 4 anos. Ele fala tão bem, né? Então, eu me virava, assim. O bom é que o pessoal entendia. Então, já me apresentava como descendente, né, coreana, porque no coreano a gente sempre tem o formal e o informal. Então, às vezes, sem querer, eu falava de forma informal e eu já falava assim, olha, eu sou descendente, não quero desrespeitar você, sabe? Então, o pessoal já era muito carinhoso, assim, me acolhiam muito bem. Eu tenho muito esse problema, gente, de usar o Banmar. Né? Nossa, é muito difícil, né? É difícil, cara. Muito difícil. Mas um dia a gente chega lá. E aí foi lá, quando você tava nessa viagem, então, que você começou a aprender mais sobre o Celadon, por exemplo? Ou você já conhecia? Eu já conhecia o Celadon, mas isso aqui é uma paixão, né? Que eu quis conhecer, porque por mais que eu tivesse feito formulação de esmaltes, como a matéria-prima é diferente, a gente não tem como reproduzir o mesmo Celadon da Coreia. Então, por exemplo, esse Celadon aqui, né? Isso, mostra pro pessoal, pode lá. Eu não sei pra onde mostrar. Pra cá. Aqui. Então, esse Celadon, na verdade, também foi um acaso, na verdade. Eu tava lá no ateliê dele, só fiz umas peças assim. Falei, pô, pode reciclar. E aí eu voltei pro centro. E aí no final da minha viagem, porque ele ficava mandando mensagem, como você tá? Você precisa de alguma ajuda, tal. Então no final, quando ele tava me levando pro aeroporto, ele me fez uma surpresa trazendo as minhas peças que eu fiz. Então, que legal! Basicamente... Mas é linda, porque reciclar, gente... tudo bem que eu não entendo nada dessas coisas, mas... tão lindo! Mas a gente fala reciclagem, mas é uma forma de... Quando a gente modelou, a gente não gostou, quer desfazer, a gente desfaz. E aí, a gente reidrata de novo e ela vira massa de novo, né? Então, a gente pode usar de novo. Então, basicamente... E aí não perde, né? Então, né? Tudo você... Desde que você não queime, você não perde. Então, né? No final, ele fez essa surpresa. E pro pessoal, só pra explicar rapidinho o que é Celadon, né? Explica, né? Porque eu tô falando aqui, mas o pessoal não sabe, isso mesmo. O Celadon, ele é basicamente um esmalte. O esmalte, a gente fala, entre aspas, o termo que a gente pinta nossas peças, né? Com ele, é como se fosse tinta, mas o termo correto é esmalte. E ele é feito basicamente com óxido de ferro. E é feito em
em queimas redutoras, né? Digamos assim. Então, o que seria a queima redutora? É quando a gente baixa o nível de oxigênio e aumenta o gás carbono, né? E, na verdade, o Celadon, ele foi feito primeiramente na China. Mas aqui, nos outros países como China, Japão e Coreia, também tem os seus Celadons. E teve uma leve rixa ali de qual era o Celadon mais belo e tal. E no final, acho que, digamos assim, entre a corrida, a Coreia ganhou. Né? E é porque, né? Eles dão uns tons de jade, né? Sim. Mas se vocês quiserem procurar na internet a diferença dos Celadon, vocês vão ver que um é mais verdeado, outro é mais um verde água, entre aspas, né? Mas basicamente o que fez com que os coreanos ganhassem nessa disputa? É por causa da técnica dos Hanggang, né? Que é essa daqui, que vocês podem ver. Que parece esse quebradinho? Não, esse passarinho aqui. Passarinho? Então ele é um processo que a gente risca a massa antes e a gente faz um buraco com o formato da parte branca, vamos supor. Aí a gente coloca um revestimento, tipo um engobe, que a gente fala que é uma massa pigmentada. E a gente raspa e ele fica com o formato do corpo. Depois eu vou lá e raspo a parte onde eu quero que fique preto. E aí eu coloco a massa preta e depois eu raspo novamente. E aí, quando a gente mergulha ela no esmalte, ela na totalidade ela acaba formando um desenho. Então, tem vários outros jeitos. Esse passarinho aqui é pra ser um grow? Como assim um grow? Tem tipo uma garça, assim. uma garça, tá. E esse daí foi, na verdade, a esposa do meu professor de cerâmica que me ensinou como faz, né? Nossa, e ficou lindo, eu achei maravilhoso. O legal... uma coisa interessante também, que eu até comentei com você, vou comentar com o pessoal aqui, que antes de ler o livro, eu nunca tinha me atentado para esse negócio de que a cerâmica tem o selo, né? Tem a assinatura do artista. Sim. E aí, quando eu cheguei lá no seu ateliê, a primeira coisa que eu reparei, né? Sim. Falei, gente, mas tem aqui o Keren, né? O Kan Mikan aqui, né? Bonitinho, que é o seu selo aí. Você até me mostrou, né? Gente, é incrível, assim. É uma coisa que eu nunca tinha percebido. Se não fosse o livro, eu nunca tinha reparado. E é muito louco, né? Que, na verdade, esse carimbo que eu fiz foi lá na Coreia também. Sim. Então, aproveitei pra conhecer tudo, praticamente, né? Então, mas esse é uma outra técnica que a gente usa, que a gente passa toda a massa branca, que é o mesmo do passarinho, e a gente vai riscando, abrindo áreas da massa de trás, né? Então, só pra mostrar, eu trouxe... Não, e fica realmente bonito. Gente, esse tom esverdeado, eu acho que dá toda a diferença, né? E essas peças são caras também, né? Celadon não é barato, não. E é único, né? A gente não consegue produzir aqui, assim. A gente pode fazer os próximos, mas o Celadon mesmo da Coreia. E o louco é que eu fui pro museu também. Falei, meu, como é que depois de muitos anos, milhões de... Tipo, muitos anos, e ainda tá lá, o tom é o mesmo. Eu fiquei assim, pô, como eles conseguem, né? É incrível. E aí... Tinha um professor lá da USP, um professor de chinês. Eu não sei se era mito, mas diziam que ele tinha uma coleção de Celadon da Coreia. Nossa! Devia ser muito rico, né, gente? Pra trazer que dá medo, né? De você compra e vai que quebra na mala, né? Sim. Aí, quando você estava lá, você visitou vários ateliês, vários lugares, assim. Você como descendente de coreana também, mas tinha outras pessoas estrangeiras também visitando esses ateliês, curiosos, né, com a cerâmica coreana? Sim, bastante. Inclusive, meu professor falou que os maiores compradores são estrangeiros. Ah, é? Olha. E, assim, é muito legal como os tempos de hoje também mudou, né? Porque antigamente as mulheres não podiam tornear, por exemplo. Eles tinham certo preconceito. Tinha até um dorama que se chama... eu não sei se era Gods of Fire, né? Que ele é um dorama que fala um pouco sobre a cerâmica. Tipo, é uma história baseada em cerâmica. É antigo, né? É antigo. Mas é muito bom. Gods of Fire. Vamos procurar depois. É muito, muito bom. E aí, tem uma parte que fala um pouco da cerâmica, do Celadon, e o ponto-chave dela é quase que fosse uma história da Mulan, né? Que, na verdade, ela se finge de homem pra entrar nas escolas de cerâmica, pra aprender cerâmica. Olha. E no final do desfecho da história é que finalmente ela consegue virar ceramista imperial, né, digamos assim, ou seja, aquela pessoa que faz a cerâmica que nunca foi usada, que somente o rei vai comer nela, né? E aí, no final, ela é capturada e levada pro Japão. Que essa história... Mas aqui essa história é real, né? Ah, porque aí os japoneses aprenderam a técnica com ela, então. Não exatamente com ela, mas com muitos coreanos. Ah, sim. Interessante. Pra quem gosta de drama antigo, olha, é uma nova... Pra saber mais de cerâmica também, olha só. É legal.
Aí, até bem interessante a gente estar falando assim, dessa questão de união, né, de culturas, né, através de um artefato, né, da cerâmica, no caso. Você, como artista, né, você acha que é importante essa coisa desse contato com outras culturas para melhorar assim, essa questão estética da sua arte? Como que funciona para você? Aqui, como a Chongmin é escritora, né? Para ela também, né? De certa forma, é arte também. Então, precisa também, né? Sim, é muito importante. Eu acredito que quanto mais você for mente aberta, digamos assim, de você conhecer novas culturas, conhecer novas técnicas, vai enriquecendo mais, né? Mas também eu acredito que não há necessidade de querer devorar tudo, porque aí você pode acabar se perdendo na sua identidade. Mas eu acho muito importante ter o conhecimento de outras culturas e técnicas para você conseguir fazer provavelmente o seu projeto, né? Ah, sim, sim. Aí, peraí, deixa eu só aqui ver aqui. Tô me perdendo no roteiro, gente. É tantas coisas pra gente falar. Sim. E aí você então fez essa viagem quando você sentiu que você estava muito esgotada, assim, e depois disso você voltou pro ateliê e segue trabalhando. O que você faz quando... Não é sempre que dá pra dar uma viajada, né, gente? Sim, exatamente. O que você faz quando você precisa ir resgatar essa inspiração? Como que é? Porque aqui a Chongmin também, digamos que ela teve esse esgotamento, né, do burnout, mas também foi muito essa questão de ela achar que ela estava se perdendo, né? Sim. Na escrita dela, fazendo roteiro, a mesma coisa. E ela queria, na real, é que ela queria escrever romance, né, gente? Ela não queria escrever roteiro. Sim. Acho que a minha dica, assim, se você chegar num... Assim, pra mim, o que funciona pra mim, né, digamos assim, eu me afasto um pouco, dou uma descansada, tem que, às vezes, se forçar a descansar, né? Também, porque às vezes você fica tão envolvido naquilo. E assim, no processo da cerâmica, às vezes você tem que se afastar um pouquinho, ver de longe, dar uma respirada, dar uma descansada e depois voltar naquilo. Então, acho que é a mesma coisa. Eu tenho outras formas de buscar minha criatividade. Por exemplo, eu gosto muito de desenhar, gosto de pintar. E principalmente... o que mais me ajuda são as pessoas ao redor. Então, eu tenho um grupo de amigas ceramistas. Um beijo pra elas, né? A gente basicamente... A gente fez amizade também no ateliê, né? Que a gente teve... Eu me aprendi lá na Sueli Massuda. Então, eu conheci elas lá, né? E eu trouxe uma amiga que também era da minha faculdade pra lá. Então, a gente acabou virando um grupinho de jovens ceramistas, digamos assim, né? Legal. Então, a gente sempre se ajuda, né? Porque a gente tá uma fase parecida e a gente sempre dá uma força pra outra, né? Então, às vezes, até os meus alunos também dão forças, assim, sem perceberem, né? Mas é que eles acabam dando essa energia pra gente de motivação pra continuar, ou se até própria inspiração. A gente, como um grupo de ceramistas, a gente acaba ajudando uma outra. Então, poxa, gente, eu tô com uma dificuldade assim, assado. Às vezes, a minha amiga que é ceramista, que também dá aula, que é a Mimaíta, ela também dá aula, gente. A Jéssica Yamada também, ela dá aula. A Fernanda, ela faz trabalhos lindos com flores, então ela também dá workshops. Então, todas elas têm uma experiência meio parecida. Então, a gente sempre... É como se fosse irmãs que vão se ajudando uma a outra, assim. Ah, muito bom. Acho que o livro fala bastante disso também, né? Um pouco disso, do que você está falando, da sua vivência. Que esses espaços, né, de encontros, né, do cotidiano, né, e que é isso, essas trocas, né, eu acho que é muito a gente valorizar esse tempo de escuta também, né, porque eu acho que hoje em dia todo mundo quer falar, ninguém quer escutar, né? Sim. E precisa, né? Eu acho que é isso que vai transformando aqui também a vida dos personagens, né? Sim. Como você falou, é um efeito dominó, né? A partir do momento que um escuta o dilema do outro, vai, né? Como se fosse uma corrente do bem que vai passando, exatamente. assim, não é? Eu acho muito importante, assim, a gente saber escutar. Principalmente no ateliê, como professora, né? É sempre estar em um ambiente de respeito, de acolhimento, empatia, né? E sempre lembrar, né? Que por mais que seja uma atividade terapêutica, etc., não substitui a cerâmica como se fosse... A terapia, né? De verdade. Psicológica. Exatamente. Sim. Querendo ou não, gente, são alternativas. São alternativas. São coisas que complementam um tratamento, né? A gente falou aqui também no episódio anterior de biblioterapia. São coisas que vão realmente complementando, mas a gente não pode achar que é isso e pronto, e tá tudo bem, né? E deixar... já me sinto um pouquinho melhor, vamos deixar pra lá.
entendeu? O que tá sentindo. Procura ajuda especializada, se você precisar realmente, né? Os livros que tem, até também nesse episódio que a gente teve no anterior de biblioterapia, a Amanda falou, né, que não pode confundir, por exemplo, o livro de ficção de cura com biblioterapia, porque são coisas bem diferentes, né? E a mesma coisa, a própria cerâmica ou outros tipos de arte que a gente às vezes acaba usando como forma de desestressar, não pode também fazer uma substituição, né? Com certeza. Esperar que a turma, ou o professor, a turma dê uma solução, né? Porque, querendo ou não, muito, ao meu ver, o que acontece aqui no livro, tem também, claro, a questão realmente da questão manual, né? Acho que a textura da massa, a temperatura, tudo isso funciona também, né, como uma terapia. Mas eu acho que é muito a comunicação. São muitas pessoas que vão... Como você falou, é o ambiente, né? Sim. As amizades que você fez nesse caminho, né? Que vão transformando. Sim, exatamente. E eu acho muito legal que o livro também mostra que não é só a cerâmica que ajudou, foi todos os contatos que ela teve, que ela vai falando dos personagens, que foi possibilitando essa cura, né? Então, acho que o importante também é a pessoa estar disposta a receber também ajuda, né? Porque não adianta a pessoa também estar bloqueada e achar que vai cair do céu, né? Ela também tem que estar disposta. Assim como na cerâmica, a gente vai ter que aceitar as falhas. A gente vai ter que entender que a gente também é imperfeito. E com esse processo de aceitação que vai liberando a cura, né? Eu acredito. Então, e realmente, assim... É indicado você fazer um trabalho mais manual, né? Tentar trabalhar um pouco a criatividade e tudo, né? Mas, como você falou, precisa também de coragem, né? Sim. Muitas vezes. Essas coisas de saúde mental, gente, é difícil, é difícil. Cada um tem seu tempo também, né? Sim, exatamente. É o que sempre falo também para os meus alunos, a gente nunca comparar um ao outro. Então, isso a gente leva para a vida também. Então, não quer dizer que o meu coleguinha lá tá fazendo uma peça X e eu não cheguei lá, que você é menos ou mais, né? Sim, cada um tem sua fase, cada um tem seu tempo, cada um é cada um. Cada um tem suas cores, cada um tem sua beleza, né? Então, não... Eu acho que uma das coisas que mais acontece também quando eu converso com as minhas amigas é a comparação. A comparação é o veneno pra gente crescer, digamos assim. Porque não dá pra gente pensar que... se eu ficar indo copiando as pessoas, eu vou subir, né? Então, acho que... Cada um tem que ter sua própria identidade mesmo, assim. E ver a beleza em que você carrega, né? Isso aqui acontece com a Tiomin também, né? Ela fica olhando o pessoal trabalhando cada um nas suas peças. E ela fica pensando se... eu quero fazer uma peça que nem ele. Uma mais artística. E a outro perfeitinha. E não é assim, né? Sim. Que ela até tenta pegar o colinho do aluno lá, né? Do menino, do adolescente. Porque ele, digamos que tem um talento nato. E também tem toda a questão também desde a infância, né? Que os pais também são artistas e tudo, né? É muito legal. É engraçado, né? E uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos, né? Porque tem muita gente que vem com, às vezes, um brainwash, assim, de tipo... eu nasci com talento. Eu não nasci pra isso. Gente, a gente não nasce pra alguma coisa, né? Então, eu acho que desde que você sempre pratique, você treine, tenha... paciência, dedicação, disciplina, você vai chegar lá. O importante é essa persistência, né? Sim, então, o que eu sempre falo para os meus alunos é... O que mais você vai encontrar aqui na cerâmica é você treinar o seu desapego, você vai saber lidar com suas frustrações, e justamente porque não vai ser sempre mil maravilhas, né? Uma curiosidade que eu fiquei agora. Você lembra qual foi a primeira peça que você fez? Lembro, tá no meu ateliê. Qual foi? É uma canequinha que eu fiz, e eu fiz... no acordelado, né? E tá lá, ainda vivo e forte, assim. Tem um trinquinho também, né? Foi minha primeira peça, pô. E faz parte, eu acho muito bonito, assim. E o que sempre incentivo pros meus alunos também é que eu dou aulas de modelagem e torno elétrico, né? E normalmente, quando a gente faz nossas primeiras pecinhas, eu peço pra guardar. Ou, por mais que você ainda não tenha criado afeto, nossa, eu achei horrível, eu achei feia. Guarda. Porque, sim, depois você vai ver o quanto você acaba evoluindo. Às vezes nem o próprio aluno percebe. Às vezes o professor que tá de fora fala, a gente consegue perceber. Sim, mas aí quando você vê a sua primeira peça, você vê o quanto você evoluiu e quanto você vai criando esse afeto de que, cara, essa era a minha fase naquela época, hoje eu estou nessa fase. Então você começa a ver novamente a beleza do processo, né? Com certeza. E é o que eu sempre falo, assim, conforme você mais pratica, sempre uma peça vai
evoluindo mais, né? É um degrauzinho que vai subindo, né? Vai subindo. Uma coisa que eu achei muito interessante também no livro foi a relação que ela fez da cerâmica, né? Das peças com a comida. Porque a partir do momento que ela fazia uma peça bonita, ou mesmo que não saiu perfeita, mas o prazer de você falar, olha, eu concluí algo, eu mesmo que fiz. E aí ela tem aquele carinho com aquela peça, e por conta da peça, ela querer fazer uma comida boa para poder servir, fazer uma mesa bonita, que ela tava aí, tipo, como a maioria das pessoas, né, quando tá aí com esse estado de saúde mental mais abalado, que acaba negligenciando o próprio cuidado, né, comendo mal, ela tava aí só no ramyeon da vida, né, e aí vai fazer uma comidinha boa para comer. Eu achei muito legal isso, assim. Eu acho que você deve ouvir bastante esses relatos, né, porque eu fiquei pensando até, eu mesma, assim, nem sou eu mesma que faço, mas assim, quando eu pego e coloco uma louça bonita para servir um jantar, a gente sente, né, diferente, não é? É bem diferente. E às vezes parece que aquela comida até ficou mais gostosa naquele prato, naquele bowl que a gente fez. E é engraçado, tem bastante, assim, vários casos que aconteceram no ateliê que acontece isso. E principalmente a riqueza, né, que o livro também comenta de fazer uma peça com propósito, né? Quando ela faz o potinho do gatinho também, né? Sim. Então, eu acho muito, muito rico isso, né? Porque eu vejo alunos que às vezes faz... minha irmã me pediu pra fazer uma peça e não é do estilo dela. É tudo florido, eu não gosto. Aí, no processo inteiro, ela tá reclamando. Mas ela tá fazendo com amor porque faz pensando na irmã. Aí, no final, no resultado final, quando ela vê, ela não quer mais dar pra irmã. Quer ficar pra ela. Porque fica pra Gostou ela. tanto. Gostou tanto. Então, às vezes, a gente tem também... A gente acaba criando um afeto também, né? Com certeza. E ainda mais quando você cria algo assim, você dedica o tempo e tal, e dá pra aquela pessoa especial, não tem uma descrição melhor pra dizer a sensação, né? Você lembrou agora do bowl do gatinho. Gente, aliás, eu tenho que dizer, eu não sou muito dos gatinhos, tá? Me perdoe quem mas eu não sou muito aí dos felinos. Mas não tem como não achar fofo isso daqui. Olha esse marcador, gente. Um gatinho saindo de um pote de cerâmica. Não tem como não achar isso fofo. E eu também peguei, assim, um certo carinho a mais com esse gatinho dessa história, por causa do nome, né? Que é Royá, né? O nome do gato aqui. E eu sou K-popper das antigas, gente. Meu bias do Infinity... Você não deve nem saber dessas coisas. Meu bias do Infinity era o Royá, que saiu, infelizmente. Mas ele segue carreira solo, eu acompanho ainda. Então, por causa do nome, eu achei, assim... Mas tive um pouco mais de empatia com ele e tal. Sim. E é fofo, né? Esse episódio, essa parte da história, quando ela tá cuidando, né? Também mostra um pouco isso, sobre essa questão de como cuidar de alguém também, né? Faz você... ter mais ânimo, talvez, alguma coisa assim, né? Isso também faz parte da transformação dela aqui, né? E sem ela perceber, saiu do buraco sem, né? E de forma tão natural e sutil, né? Sim, de ela querer fazer um pratinho pra ele. E o engraçado é que ela também nem teve afeto pelo gatinho, né? No começo. Então, foi muito eu. Foi. Não, tipo assim, gente, não é que eu desgosto, mas assim, ele lá, eu aqui, entendeu? Prefiro, gente, prefiro. Eu também, porque sou super alérgica. Não é? De criança, acho que também isso é um pouco de criança, porque na minha casa a gente nunca teve, a gente sempre teve cachorro, né? E sempre foi cachorro de porte grande, então nunca foi algo assim, fofinho, pequenininho, pra gente, sabe? Sim. Não tenho essa coisa, assim. Sim. Mas enfim, eu acho que a gente já falou bastante. É um livro que eu super gostei de ler. Espero que você também tenha gostado. Obrigada por ter topado o desafio de ler. Imagina, uma coisa que eu achei interessante também, enquanto eu tava lendo, é que me fez lembrar um pouco do Bem-vindos à Livraria Rio Nandon, que é um outro livro também, que é ficção de cura, e é mais ou menos esse sentido de alguém que está passando por um burnout, encontra esse espaço onde vai conhecer pessoas e ser acolhido também. E é também aí um livro de ficção de cura que acho que foi um dos primeiros que chegou aqui no Brasil e que fez bastante sucesso, né? Que, na verdade, é um dos meus favoritos do gênero. Então, acho que para quem gostou de Bem-vindo à Livraria Renandon, vai gostar desse daqui, vai se animar com essa leitura, acho que vai ser boa. E para você, para quem não leu ainda esse livro, por que deve ler? Por que deve dar uma chance? É muito gostoso. É aquela leitura gostosinha que você faz no cafezinho, quando você dá aquela pausa, né? E é legal porque você também, às vezes, tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente acaba não percebendo. E, às vezes, eu acho que ele vai dar uma leve sensibilizada para você ver também o que acontece ao redor também. E eu acho muito, assim...
É que pra mim foi um pouco mais... Foi um pouco especial a mais, justamente porque ele envolve um pouco a minha profissão. Mas ela é muito gostosinha de entender o processo, né? Entender que, às vezes, o acaso também é um milagre, entre aspas, uma dádiva pra você conseguir encontrar com pessoas que vão te ajudar e se permitir a receber ajudas também. E é bem gostosinho, assim, eu acho divertido de ler, assim. Ah, que bom que Né? você gostou. Fico feliz que a recomendação foi boa. Sim. E obrigada, Karina, também pela recomendação. Ah, obrigada, Editora Record, que também me presenteou com esse exemplar. Ah, legal. Você tinha comentado sobre... como que é? Gods of Fire, o nome do drama, né? Sim. Que você indica. Tem mais algum outro que fale aí de cerâmica, ou algo parecido, assim, no sentido que você acha interessante de indicar? Eu, assim... No que segue na linha coreana, acho que só lembro desse, do dorama. Mas não precisa ser coreano, não. Pode ir aqui, nessa hora de indicar, vale tudo. É que eu não lembro exatamente o nome, mas também tem um... É tipo um reality show de desafios de cerâmica que eu não sei... Gente, que É interessante. engraçado. Agora eu sou péssima com nomes, mas agora eu não lembro. Mas isso aqui, eu acho que tinha na HBO, se eu não me engano. Depois, se a gente achar, a gente coloca na descrição pra vocês. Ou, quando eu achar, eu mando pra Denise pra mostrar pra vocês. Eu coloco. E é bem interessante, porque é engraçado que eles vão falando a sua vida pessoal também, do porquê que fez aquela peça também. As coisas que acontecem de... o desafio era fazer um pote. E o pote grudou com a tampa, sabe? Coisas assim que acontecem... realmente no ateliê, sabe? Os erros comuns, etc. E é bem legal assistir, assim. Deve ser legal mesmo. Tem mais um que eu não li ainda, viu, gente? Mas é que, falando assim do mesmo gênero, né? Do mesmo tema, tem o Por um Simples Pedaço de Cerâmica, acho que é Linda Sue Park. Acho que é uma autora também coreana da diáspora, se eu não me engano. Acho que ela é coreana-americana. Ou nasceu na Coreia e foi para os Estados Unidos, não me lembro. E, se eu não me engano, é um livro juvenil. Mas também legal. vai tocar aí no tema, né? Eu vou ler ainda, tá na minha lista infinita que nunca acaba, gente. Vai chegar esse momento ainda. Keren, queria agradecer muito, assim, o papo. Assim, desde o dia que a gente se conheceu, eu falei, você é muito boa de papo, adoro. Sim, obrigada. Ainda bem, né? Porque eu tava super nervosa, né? Imagina, é uma conversa descontraída, Sim. assim. Nossa, e como você filosofou, hein? Nossa! Espero, né? Mas, pessoal, eu também, como eu visitei o ateliê da Keren, eu lembro que eu tirei umas fotos lá também no dia, né? Talvez eu jogue aí também no Instagram, né? Nos stories, para o pessoal, quem quiser ver. Eu lembro que eu tirei foto do seu selo, que eu achei muito bonito, né? De algumas peças, assim, que eu achei bem legal. Mas aí, fala pro pessoal onde o pessoal pode te encontrar, que você também tem Instagram, né? Do ateliê. Para quem quiser fazer os workshops, tudo isso, né? Agora é hora de vender seu peixe, vai lá. Eu tenho o workshop aos sábados, né? Ele é feito de tarde pela Karina. E ela é muito... Esse workshop ela é muito boa para as pessoas que são iniciantes, nunca tiveram contato com a cerâmica. Então, assim como a Xiaomi, se quiser ter essa primeira experiência, o primeiro contato, a gente tem aos sábados para adultos. E agora, em julho, a gente vai ter curso de férias e o curso workshop de kids, que a gente vai experimentar também, abraçar as crianças, né? Os mirins ceramistas, né? Pra gente testar e ver se a gente consegue também fazer... para ficar fixo, né? Então, a gente vai ver e... o meu Instagram é kmk.cerâmica. E qualquer coisa é só mandar uma DM para reservar lá comigo. Precisa reservar, então. Sim. Tem todo sábado, mas precisa reservar. Precisa porque a gente faz 2 atividades, né, no workshop. A primeira, você vai fazer a modelagem. Então, a partir de uma bolinha de massa, você vai criar uma forma única sua. E a segunda atividade, a gente já pede para escolher entre bowl ou caneca para você personalizar. Porque aí, assim, eu acredito que o aluno vai ter o máximo de experiência, né? Então, por exemplo, quando for modelar, é quando a massinha tá molinha, né? E no outro que você vai personalizar, ela já vai estar meio durinha. Então, se você quiser desenhar, colar coisa, então personalizar, a gente já deixa preparado para estar no ponto ideal, né? Digamos assim. Aí o aluno o participante vai levar 2 pecinhas. E como a gente sempre fala, né? É a primeira vez que a pessoa vai fazer e tal. Então, a gente também faz essas 2 pecinhas. Porque caso um dê errado, tem o outro,
né? Ah, que bom. Então, a gente pensou... aguardem que eu vou fazer esse workshop, mas eu só posso se ficar bonita. Não, vai ficar, com Se certeza. ficar muito feio, aí eu escondo, guardo só pra mim, pra um dia eu voltar lá e fazer como você falou, ver como evoluir, tá bom? Ah, tá bom. Mas eu vou fazer, porque eu achei muito interessante. Assim, lendo o livro, eu realmente fico com muita vontade de fazer um workshop de cerâmica. Sim. Dá vontade, assim, mesmo, de verdade. Não, vai ser muito bom. E aquilo que às vezes a gente... Uma coisa que você fala, se estiver muito feio. Pra você pode estar feio, mas pra outra pessoa pode estar lindo, maravilhoso. Depende da perspectiva, depende né? da perspectiva. Principalmente se for uma pessoa com uma visão mais aguçada, assim, artística, vê sentidos onde não tem. Ou às vezes até o próprio aluno que faz a peça fala, nossa, mas eu tô vendo defeito aqui e ali. Aí quando vê um outro colega fala, meu, mas tá lindo, tá maravilhoso. Então, às vezes, a gente que tá muito presa só fica vendo os defeitinhos, assim, aí a gente Porque não saiu como a gente tinha imaginado, né? E aí lá vem aquela frustração que eu falo assim, a gente tem que aprender a lidar, a abraçar aquilo, né? Então, eu acho que assim, e o mais legal que eu sempre acho interessante é que, por mais que tenha um defeitinho ali, é um defeitinho único, né? Uma peça única, né? Não, isso eu só concordo plenamente, que assim, eu não tenho muitas habilidades manuais, não, gente, mas assim, a minha tia me ensinou a tricotar, né? Aí eu fiz uma única peça, um cachecol. E eu tenho super carinho por ele, porque assim, fui eu que fiz, sabe? Sim, exatamente. Deu trabalho, lógico que minha tia teve que me salvar em alguns momentos, que, né, eu fiz algumas coisinhas erradas ali, mas no fim ficou lá, deu certo. Sim. E todas as nossas peças que a gente trabalha lá no ateliê são peças que a gente pode colocar no micro-ondas, no forno, na máquina de lavar, que não vai ter problema Aliás, nenhum. mostra aquela que você me mostrou, que é o tipo de queima igual ao do livro. É que assim, só pra explicar um pouquinho pro público, existem vários tipos de queima, né? Vários tipos de fornos. Então, no meu ateliê, ele é feito no forno elétrico, né? Então, no forno elétrico, mais ou menos, ele fica com esses resultados, que é um pouco mais homogêneo, né? Por mais que tenha algumas diferenças de tom, não tem manchas das cinzas. Isso da dentro não foi pintado? Ele fica assim naturalmente? Não, ele foi pintado. Ah, tá. Mas eu digo, por exemplo, nesse caso aqui, eu não pintei, mas ele tem todas essas manchinhas porque ele foi feito... Tão lindo. É as cinzas da madeira que cai nela e ela faz a coloração. E esse é igual ao do livro? E esse é igual ao do livro. Ah, muito bonito. E essa é uma outra história pra eu contar, viu? Porque isso aqui foi queimado lá em Cunha, né? Em Cunha? Em Cunha, lá no forno deles, que é o forno Smokeless, na verdade. No livro, na verdade, o deles, pelo que eu entendi, eles são a lenha. E nesse ele também é a lenha, mas é um Smokeless pra não ter tanta emissão de gases tóxicos, né? E aí, o legal dessa queima é que é o próprio cinzas e a lambida do fogo que vai passando que vai tonalizando a peça, etc. Então, por isso, justamente, a gente realmente não tem ideia de como vai sair. E, nossa, muita coisa aconteceu. Porque daqui até lá é 3 horas de viagem. E era um curso feito pelo meu amigo João. E aí, durante a ida, a gente foi assaltado, quebraram a nossa janela, levaram o celular. E a gente teve que ir no dia seguinte. Aí, quando a gente tava indo, deu ruim numa das rodas. Então, tipo, só teve perrengue nessa viagem. Mas no final, valeu a pena, né? No final, a peça sobreviveu, hein? Que linda. Sobreviveu. E você falou que isso é uma caneca? Não, esse não. Esse é um vasinho que esse eu é um vaso, fiz. Porque eu achei uma caneca muito grande, né? Mas você falou que pode ser qualquer coisa, então... Isso, e esse daqui é uma técnica que eu desenvolvi através de referências de peças coreanas, que eles são dupla camada. Levanta um pouquinho pro pessoal ver. Então, só deixa eu... Não sei se esse aqui dá pra ver melhor. Ele tem dupla camada, então ele tem uma camada que ela é inteiriça e uma camada que ela é vazada. Então, ela é uma peça que ela ao mesmo tempo é vazada, mas ao mesmo tempo a gente pode usar. Não é uma peça, né, que não dê pra utilizar por estar furada. Então, essas peças eu me baseei bastante com as... E você faz exposição também das suas peças? De vez em quando. Às vezes tem... A grande maioria das exposições que eu participei foi, tipo, do festival coreano. Então, acho que vai ter um em agosto também. Vai ter em agosto, você vai participar? Sim, provavelmente vai ser essas duas coisas que vão estar. Eu tô dando um spoiler aqui. Olha, spoiler, gente, verdade, olha. Mas, basicamente, eu participo sim. E, inclusive, vai ter uma exposição nova. Você tinha comentado. Sim. Tá pra chegar? Quando? Vai ser em agosto. A data ainda não foi definida exatamente, mas vai rolar em agosto. E lá eu vou lançar um vaso inédito, que eu espero que vocês gostem. E é um vaso que tem bastante significado em relação à minha cultura. Então, é mesmo? Olha, já fiquem de olho, gente. Não sabe se vai eu vou dar mais informações no seu Instagram depois da exposição, né? Sim, da exposição posso dar. E só pra, tipo, deixar na nuvem pra vocês, né? Uma imaginação. Ela é inspirada pela flor
Mugunha da Coreia. Isso. Ai, já quero ver, gente. Vou ter que ir nessa exposição. Ótimo. Vai ser super Adoro spoilers. Vai ser super bem-vinda lá. Ai, muito legal. Adorei todo o papo, adorei conhecer mais sobre as peças. Fiquei mais interessada ainda em fazer o workshop. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Vão lá ler o livro e venham conversar com a gente sobre o livro. E muito obrigada, Keren. Obrigada quem ficou com a gente até agora. Isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Eu não sei pra onde olhar.